E aí, pessoal, bem-vindos à aula do nono militar, aula de matemática 4, dessa vez. Para quem não me conhece, eu sou o André, professor de matemática, e nessa aula a gente vai ver o assunto 6, quadriláteros. E nessa matéria de quadriláteros a gente vai começar desde o básico aí, vendo definição, até quadriláteros inscritos aí, umas condições dos quadriláteros inscritos e algumas propriedades que vão surgir disso. Beleza? É bem bacana essa matéria, a gente vai ver bastante coisa, então vamos lá. Bom, então dando início aí aos quadriláteros, vamos ver a definição de quadriláteros, né? Definição. Quadrilátero é todo polígono que possui 4 vértices, 4 lados, 4 ângulos, além de 2 diagonais. Bom, isso aqui é meio óbvio, meio intuitivo, mas é só para deixar aí bem claro. E temos 2 tipos de quadriláteros, beleza? Assim como temos 2 tipos de qualquer polígono. Se é um quadrilátero, ele pode ser convexo ou côncavo. Vamos relembrar aí a diferença. Convexo é se eu tenho 2 pontos internos ao polígono, ao quadrilátero no caso, se eu ligar eles, todo o segmento de reta permanece dentro do quadrilátero. Bom, eu posso fazer isso em qualquer conjunto de pontos para qualquer segmento de reta, beleza? Todas elas começam dentro do polígono, terminam dentro dele e permanecem em todo o trajeto dentro do polígono. No côncavo, isso não acontece. Ou melhor, existem pelo menos um par de pontos em que isso daqui não acontece. Eu posso fazer um ponto daqui até aqui, né? Aqui o ponto A, o ponto B. E beleza, ele não passa por fora. Então, teoricamente está dentro. Mas se eu tiver pelo menos um parzinho de pontos, como esses aqui, se eu ligar eles, ó, aqui o ponto E até o ponto F. Se eu ligar esses 2 pontos que estão dentro do polígono, o segmento de reta passa pelo lado de fora. Caracteriza como um quadrilátero côncavo. É mais fácil de entender todo quadrilátero ou polígono que tiver uma entradinha. Se tiver uma entradinha, uma boquinha assim, né, já é um indício de que ele é côncavo, beleza? Agora, o primeiro quadrilátero que a gente vai ver é o trapézio. Bom, os quadriláteros vão seguir uma lógica de particularidades, beleza? Primeiro a gente trabalhou aqui, viu um quadrilátero qualquer, a diferença entre eles, e agora a gente vai ver uma particularidade do quadrilátero. Que particularidade é essa? Se houver um quadrilátero cujos 2 lados sejam paralelos. Então, essa definição, essa particularidade, define o trapézio, que é um quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos. Um par. Beleza? Bom, então, eu tenho aqui, nesse caso aqui, um trapézio, né, com esses pontos A, B, C, D, os vértices do quadrilátero, e AB é paralela a CD. Notem que eles têm tamanhos diferentes, não precisam ser iguais, tá bom? E se eu tenho isso daqui, já caracteriza como um trapézio. Nesse caso, é um trapézio retângulo. Por quê? O tipo de trapézio retângulo é o trapézio que tem com pelo menos uma lateral sua, formando com as bases paralelas um ângulo de 90 graus. Né? E esses aqui são ou maiores do que 90 ou menores do que 90. Beleza? Próximo trapézio é o isósceles. Trapézio isósceles, a ideia dele é análoga ao triângulo isósceles. Ou seja, se eu tenho um trapézio com 2 bases paralelas, as laterais são iguais, possuem a mesma medida. E da mesma forma análoga, se as laterais têm a mesma medida, os ângulos das bases também. Então aqui se eu tenho esse ângulozinho, aqui desse lado vou ter um 2 tracinhos e aqui também. Beleza? E por fim o escaleno. O escaleno funciona também assim como o triângulo. Se aqui eu tenho um lado de um tracinho, aqui o outro lado é diferente. Certo? E isso aqui também implica nos ângulos diferentes. Esse aqui é esse ângulo, aqui pode ser outro ângulo, aqui pode ser outro ângulo e por aí vai. Todos os ângulos são diferentes. Escaleno, todos os lados são diferentes. Isósceles, o par de lados que não é paralelo, que são as laterais, são iguais, consequentemente os ângulos também. E o retângulo é a lateral que faz um ângulo reto. Beleza? O trapézio é um quadrilátero muito interessante da gente estudar, porque por causa das suas bases, a gente consegue ter várias propriedades aí interessantes envolvendo elas, tá? Vamos ver algumas delas e relembrar
coisas sobre as bases dos trapézios, tá bom? Primeira coisa, né? Temos um aqui, trapézio qualquer, ABCD, beleza? E a gente vai ver a base média do trapézio. Antes da gente ver a base média, vamos lembrar quais são as outras bases, né? Então, eu tenho essa base aqui de cima AB, essa base de cima aqui AB é uma base menor. Então, essa aqui é a base menor do trapézio, né? Base menor, e essa aqui, essa base aqui, a base de baixo, né? É a base maior. Base maior. E esse trapézio, a gente pode relembrar também que a base menor e a base maior, elas são paralelas, como a gente viu na definição. Então, aqui, AB é paralelo a CD. Beleza? Isso aqui é importante a gente ter. O grande lance da base média é que os pontos médios de cada lateral do trapézio, então esse ponto aqui, vou chamar aqui de M, né? Então, e esse aqui vou chamar de N. Como eles são pontos médios, eles dividem o trapézio em, os lados do trapézio em duas partes iguais. Beleza? E quando a gente traça aqui o segmento MN, quando a gente traça o MN aqui, esse segmento de reta vira a nossa base média. Por que é interessante a gente estudar e saber sobre a base média do trapézio? Além dele separar, né, nos pontos médios, que em várias situações já consegue nos dar subterfúgios para poder resolver nossos problemas, aparece uma propriedade bem bacana aí, que se o nosso trapézio for um trapézio isósceles, então, se aqui for, né, dividir o médio-médio, né, base média, dividiu aqui no ponto médio, deixando esse lado igual a esse, e esse cara aqui igual a esse. Ou seja, dividiu na metade todo mundo aí. Então, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Não importa a altura em que estiver. Bom, dividindo na metade, vai aparecer uma propriedade bem bacana, com certeza análoga ao triângulo isósceles. Se esse cara for um trapézio isósceles, que vai ser? Se esse ângulo tem um tracinho e esse ângulo tem dois, e da mesma forma do outro lado, dois tracinhos, e aqui um tracinho. Se esse cara for isósceles, acontece a lei angular de Thales. Esse cara daqui, acontece a lei linear de Thales. Esse cara daqui é igual a esse, e esse é igual a esse. Consequência também da base de cima. Então, esse aqui, dois tracinhos, e esse, dois tracinhos. Essa propriedade bem bacana, que dá abertura para a gente tirar várias conclusões resolvendo nossos problemas. E, finalmente, na fórmula de base média, aqui diz que a base média é a soma da base menor mais a base maior dividido por 2. Só isso, somente. É a soma desses dois, o valor, a medida dessa distância, mais a medida dessa distância aqui, dividido por 2, dá a medida do meu MN, né? Isso aqui é igual ao MN, a distância do M até o N. Muito fácil, bem prático aí, a base média. E para fechar aí a parte de trapézios, vamos ver a última propriedade do trapézio de hoje, que é a mediana de Euler. Então vamos ver aí a mediana de Euler, ou Euler, né? Depende da pronúncia. Bom, a mediana de Euler, a gente vai trabalhar ela a partir de duas diagonais. Então temos aqui que AD e BC são diagonais desse trapézio. Ele é um quadrilátero, então temos as duas. E podemos aqui determinar o ponto médio de cada uma delas. Aqui eu vou chamar de P e aqui eu vou chamar de Q. Beleza? Então temos o ponto médio de cada uma delas. Se a gente ligar o ponto médio entre cada uma delas, a gente vai ter a mediana de Euler ou Euler. Tanto faz. Então, ligando aqui, nós temos a mediana de Euler. Né? A distância PQ. E como a gente determina esta medida aqui, né? A distância entre os pontos médios das diagonais? Bom, PQ, a mediana de Euler, é determinada pelo módulo da distância entre A e B, ou seja, desse tamanho da base menor, menos a base maior, o ponto C até o ponto D, em módulo e dividido por 2. Por que em módulo? Porque se a gente pegar a base maior e subtrair da base menor, esse resultado ficaria negativo. E na geometria não existe medida de comprimento negativa.
certo? Então, a gente vai pegar um módulo dessa diferença. Então, tanto faz você subtrair o de cima menos o de baixo, ou o de baixo do de cima, porque se o resultado ficar negativo, por causa do módulo, ele tem um resultado positivo. A gente vai pegar só o valor absoluto dele. Então, essa aí é a nossa mediana de Euler ou de Euler. O lance é uma parada interessante, que assim como a base média de qualquer trapézio, a mediana de Euler, né, o segmento de reta dos pontos médios das diagonais, ele também vai ser paralelo caso esse trapézio seja isósceles. Então, se ele for isósceles, esse cara vai ser paralelo à base menor e à base maior ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, dando sequência aí nos quadriláteros, agora a gente vai ver o paralelogramo, certo? Definiçãozinha de paralelogramo. Paralelogramo é o quadrilátero que possui agora dois pares de lados paralelos. Então, o trapézio era um quadrilátero com apenas um par, né? A base menor e a base maior. Agora, se nós tivéssemos dois pares de lados paralelos aí, acontece uma parada interessante. Então, temos aqui que o AB, né? Aqui, ó, AB, segmento de reta AB, é paralelo ao seu oposto. Então, é paralelo ao CD. Perfeito? Ótimo. E também vale para o outro par, né? Então, AC aqui, vou botar aqui embaixo, não, vou deixar aqui mesmo. Então, aqui, AC é paralelo ao seu cara oposto, que é o BD. Ótimo. Então, AC é paralelo ao BD. O que acontece? Quais propriedades novas nascem a partir do paralelogramo? Bom, partindo do princípio que agora eu tenho dois pares de lados paralelos, primeira coisa que a gente pode notar é que se eu tenho aqui um ângulo, vou chamar aqui de alfa, e um ângulo aqui vou chamar de beta, né, os ângulos da base, claramente são diferentes. O que acontece da propriedade nova é que este cara aqui é igual ao seu oposto. Então, os ângulos opostos são iguais. Se aqui é alfa também. Vale para o beta. Se aqui é beta, aqui em cima também é beta. Consequência, mais uma consequência disso daqui é que o alfa mais o beta são suplementares. Então, dá 180 graus sua soma. O alfa mais o beta é igual a 180 graus. Tá bom? Essa propriedade é dos paralelogramos. Qualquer paralelogramo comprovado vai ter essa propriedade sobre os ângulos. Excelente? Beleza? Tranquilo. Bom, e temos aqui o mesmo paralelogramo, né? As diagonais. Também temos propriedades quanto às diagonais. Então, traçadas as diagonais, né? AD e BC, elas se cruzam num ponto M aqui. Esse ponto M é o ponto médio das duas diagonais. Então, as diagonais do paralelogramo, relembrando, qualquer paralelogramo, se cruzam em seus respectivos pontos médios. Então, esta medida aqui é igual a essa. E esta medidinha aqui é igual a essa. Já que a gente está falando de lados, né, a gente falou dos ângulos e agora a gente está falando dos segmentos, voltando aqui no primeiro retângulo, no primeiro paralelogramo, esta medida aqui em cima, que eu vou marcar como uma setinha, né? Essa medida aqui é igual a essa medida, né? Elas são, além de paralelas, elas são iguais também. Então, essa medida aqui de cima, duas setinhas, é paralela também. A de baixo, então elas são iguais. Beleza? Então, vale a medida para as diagonais, né? Elas se cruzam no ponto médio, e os lados opostos também. Os lados que são paralelos entre si são iguais, têm os mesmos segmentos. Então, AC é igual a BD e AB é igual a CD. Beleza? Eles são aí iguais, têm medidas iguais. E quanto aos ângulos, vai acontecer também uma parada bem interessante. Se eu traçar aqui essa diagonal, esse cara vai aparecer aqui. Um cara de uma curvinha só. E esse aqui é o ângulo de duas curvinhas. Isso aqui vai acontecer a mesma coisa do outro lado, só que de maneira oposta. Se aqui tem dois tracinhos, aqui vai ter um só. Se aqui tem um tracinho, aqui vai ter dois tracinhos só. Então, a soma desses caras aqui é a mesma. E eles foram divididos aqui embaixo e aqui em cima de maneiras iguais.
Beleza? Então, esse cara é igual a esse ângulo aqui, esse pedaço de baixo, e esse ângulo é igual a esse aqui, desse pedaço de cima. Vale para outra diagonal também, divide o ângulo da mesma forma. Beleza? Vamos agora para o retângulo. Retângulo também é bem interessante, só que ele é a mesma coisa que um paralelogramo. Então, todas as propriedades que valem aqui no paralelogramo também vão valer no retângulo. Entretanto, a gente consegue determinar novas propriedades, novas características, só pelo fato dele ser equiângulo, né? Então, ele é um paralelogramo, ou seja, o lado AC e BD são paralelos, portanto iguais, né? Vou chamar aqui de uma setinha, e aqui também, para cima. E o lado AB e CD são paralelos, portanto iguais também. Vou chamar de duas setinhas. Beleza. E quanto aos ângulos, né, ele diz que é equiângulo. Como ele é equiângulo, os seus ângulos internos valem todos 90 graus. Seus ângulos internos são todos 90 graus, são todos ângulos retos. Por isso que ele é chamado de retângulo, meio óbvio, né? E propriedade quanto às suas diagonais, como ele é um paralelogramo, as diagonais se cruzam no ponto médio entre elas. Então, se aqui é 2 tracinhos, aqui também é 2 tracinhos. Entretanto, pelo fato de ser equiângulo, né, devido a várias demonstrações, a gente não vai fazer agora, esse cara aqui, a outra diagonal, também é igual ao do outro lado. Ou seja, as diagonais, elas são iguais, elas possuem a mesma medida. Então, aqui, ó, a diagonal AD é igual, ela é congruente à diagonal BC. Tá? Essa daqui é outra consequência do paralelogramo equiângulo, que no caso é o nosso retângulo. Tá? Então, essas propriedades novas de diagonais serem todas iguais, é pelo fato dele ser equiângulo. No paralelogramo comum, né, com ângulos diferentes, isso não acontece. Qual é o grande lance de estudar isso agora nos quadriláteros? Quando a gente tem questões aí de ponto médio entre ângulos, mais precisamente medianas, a gente consegue fazer prolongamentos, né, desses triângulos, construindo paralelogramos. A partir disso, a gente consegue determinar aí algumas propriedades, né, algumas técnicas que a gente pode aplicar de quadriláteros que podem resolver problemas de triângulos. É uma sacada bem bacana fazer prolongamentos do triângulo, beleza? Beleza, vamos lá. Agora, caminhando aí para o final dos tipos de quadriláteros, a gente vai ver um quadrilátero agora, que é um paralelogramo, né? Assim como a gente vem fazendo. Primeiro a gente começou com um trapézio, um par de lados paralelos. Beleza, o básico. Aí a gente pegou depois o paralelogramo, 2 pares de lados paralelos. E todos os seus consequentes, né? A gente viu aí o paralelogramo comum, o paralelogramo equiângulo. Agora a gente vai ver o losango, que é um paralelogramo equilátero, né? Vamos lá, então, paralelogramo equilátero, a gente sabe que os 2 pares de lados são paralelos, então é um paralelogramo, beleza. E ele é equilátero, ou seja, este segmento de reta é igual a esse, e é igual a esse, e é igual a esse. Eles são todos iguais. Entretanto, os seus ângulos não são iguais, beleza? Eles são diferentes. Então, esse cara aqui, o ângulo aqui do A, do vértice A, ele é diferente do ângulo do vértice B. Né? Eles são diferentes aí. Mas, como ele é um paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Toda aquela propriedade de paralelogramos se aplica aqui. Só que a gente vai ver propriedades novas, porque dessa vez esse paralelogramo ele é equilátero. A cada característica, a cada particularidade que a gente vai aplicando nos paralelogramos, nos quadriláteros em si, nós vamos ganhando mais propriedades, beleza? Quais são as novas de agora? Bom, estão vendo que foram traçadas aqui diagonais, beleza? Essas diagonais aqui, elas são interessantes porque formam esse triângulo aqui, esses triângulos, que o ângulo entre as diagonais é 90 graus, beleza? Continuando com aquelas propriedades de paralelogramos, se eu traço uma diagonal, o cruzamento entre as diagonais são pontos médios delas. Então aqui é um tracinho,
aqui também é um tracinho. Se aqui nessa diagonal é 3 tracinhos, aqui também. Então, essas diagonais foram divididas aí no meio. Entretanto, os seus ângulos, o ângulo entre elas aqui é reto. Então, o ângulo entre elas é reto. E as diagonais, além disso, elas formam bissetrizes. Ou seja, se esse ângulo aqui todo A, ele é dividido em duas partes iguais, assim, ó, é desse jeito, esses dois ângulos são iguais, acontece a mesma coisa do lado oposto, né? E dos ângulos que não são opostos, acontece também, só que eles são aí iguais entre si, né? Então aqui, ângulo de 3 tracinhos, aqui 3 tracinhos. Funciona para o outro lado também, beleza? Então, esses caras aqui são iguais e esses aqui são iguais. Então, as diagonais são bissetrizes dos seus próprios ângulos, beleza? Dos vértices onde elas passam. Essas características são novas a partir do paralelogramo equilátero, que é o losango. Bom, a gente pode perceber que a gente veio construindo os paralelogramos e dando mais particularidades. Um paralelogramo tinha os ângulos iguais. O outro paralelogramo com losango tinha apenas os lados iguais. E se tiver um paralelogramo com todos os lados iguais e todos os ângulos iguais? Então, se tem um cara desse, ele é chamado de quadrado. O quadrado, ele é um paralelogramo, assim como os outros que a gente viu, só que ele é, além de equilátero, ele é equiângulo. Então, todos os seus lados são iguais. Os lados do quadrado são todos iguais. Essa é a principal característica do quadrado, né? Todos os lados são iguais e os seus ângulos internos são iguais também. Todos valem 90 graus, certo? Bem facinho. Agora, como ele é um paralelogramo, vale toda a propriedade de paralelogramos. Então, se aqui é 90 graus, o oposto também é 90 graus. Ora, beleza, a gente viu lá no primeiro paralelogramo. Mas ele é equiângulo também. Então, as suas diagonais, além de tocarem no ponto médio, ou seja, esse tracinho, essa medida aqui é igual a essa, vale para cá também, ele é equilátero. Então, vale as propriedades do losango também. Então, aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus entre as diagonais. Isso é bem interessante. Então, o quadrado, ele junta todas as propriedades dos paralelogramos anteriores, né? O quadrado junta todas as propriedades dos paralelogramos que a gente já viu. Além do mais que, aqui, outra propriedadezinha que faltou é que essa diagonal, as diagonais, elas cortam o ângulo dos vértices, onde elas saem, né? Em ângulos iguais, em bissetrizes. Ou seja, esse ângulo aqui é 45 graus, porque é metade, né? Metade de 90, e esse ângulo aqui também. Beleza? Então, as diagonais são bissetrizes de todos os ângulos internos. Muito fácil. E também é interessante a gente declarar aqui o valor, né? Como que se encontra a diagonal. A diagonal do quadrado, né? A diagonal do quadradinho aqui. Eu vou chamar aqui esse lado, né? Os lados de L. Né? O quadrado tem lado L. E para calcular o valor, a medida aqui do AD e do BC, é só a gente pegar o valor desse L e multiplicar por raiz de 2. Vale lembrar isso daqui, beleza? Isso aqui é bem importante a gente ressaltar. Não está no conteúdo, na apostila, mas é interessante a gente já deixar claro essa medida, beleza? Tá aí, diagonal L raiz de 2. Excelente. Vamos aí dar continuidade e agora a gente vai ver umas propriedades bem interessantes sobre quadriláteros inscritíveis. O que são quadriláteros inscritíveis? Quadriláteros inscritíveis são quadriláteros que estão dentro de uma circunferência, né? Inscritíveis, dentro, e os seus vértices pertencem à circunferência, certo? Aqui, ó, temos aqui a definição, os vértices são pertencentes à circunferência. Mas temos duas situações, dois casos em que isso acontece, beleza? Primeiro caso,
Primeiro caso é isso daqui. Para um quadrilátero ser inscritível, os seus ângulos opostos devem ser 180 graus. Beleza? Então aqui o alfa mais o beta vale 180. Assim como o gama mais esse θ aqui. Né? Então esse cara mais esse é igual a esse mais esse, e esta soma dá 180 graus. Os ângulos opostos são 180. Se isso aqui acontece em um quadrilátero qualquer e os seus ângulos opostos dão 180 graus, consequentemente, né, se isso acontece, então ele está dentro de uma circunferência, ou existe uma circunferência que toca todos os vértices. E vale o contrário também, vale na ida e vale na volta. Se eu tenho um quadrilátero que já está inscrito a uma circunferência, seus ângulos opostos somados valem 180 graus. Beleza? Bom, essa aqui é bem tranquila da gente demonstrar, é bem fácil. Vamos pegar aqui o ângulo B, né? O ângulo beta, perdão. Vamos pegar o ângulo beta, e o ângulo beta, ele está olhando para esse arco aqui, né? Ó, até esse ponto e esse. Então, ele está olhando para esse arco. E como ele está colado na circunferência, ele não tá no centro, este arco aqui vale 2 beta. Beleza? A gente está seguindo as matérias, isso aqui já foi dado. E este alfa aqui, ele está olhando qual arco? O arco DAB, né? Ele está aqui nesse ponto e nesse. Então, o alfa, ele está olhando este arco aqui. Se o alfa está na parte interna da circunferência e está olhando esse arco, este arco aqui vale 2 alfa. Né? Faz sentido, né? Se esse aqui está na parte interna e tem este arco, está olhando para esse arco, vale 2 beta. Esse aqui é o dobro, beleza? E esse alfa está olhando para esse arco, então o arco vale 2 alfa. Bem fácil. Bom, mas percebam que eles tocam nos mesmos pontos, né? D e B. Ou seja, esse arco DB aqui, DAB, mais o arco DCB, somados têm a circunferência completa. A gente pode concluir, então, que 2 beta mais 2 alfa é igual a 360. Né? A soma dos dois arcos vale 360. E a gente pode concluir o que é disso daqui? A gente pode botar esse 2 em evidência, não pode? Colocando 2 em evidência, aqui vai ficar 2 que multiplica beta mais alfa, igual a 360. O que a gente pode fazer? Dividir por 2 em ambas as partes. Então, eu posso dividir aqui e aqui por 2, e aqui ficaria 180 graus. Portanto, né, eu posso afirmar que o beta mais o alfa vale 180 graus. Beleza? Então, a gente prova aqui, bem tranquilo, essa demonstração, que a soma dos ângulos internos, se eu tenho um quadrilátero inscritível, a soma dos ângulos opostos vai dar 180 graus. Vale tanto para o beta, galera, beta mais alfa, e também vale para o gama mais o θ, beleza? Vale aí para os dois. A demonstração é análoga, tá? A demonstração é a mesma. Vale para os dois. E para a gente terminar aí, os quadriláteros inscritos na circunferência, temos a segunda situação aqui, né, dos quadriláteros. O segundo caso é quando os ângulos formados com as diagonais, né, então tem aqui o nosso quadrilátero, ABCD, e tem as minhas diagonais, AD e BC. Quando eu tenho essas diagonais e elas formam com os lados o mesmo ângulo, elas olham o mesmo arco capaz. Ou seja, esta medida aqui, né, eu tenho esse ângulo alfa e esse ângulo alfa aqui. Como eles são iguais e pertencentes ao mesmo arco, nesse caso, esse arco CD, né, CABD, esse arco aqui que parte desse ponto, passa pela circunferência e volta no ponto B, esse cara é o arco capaz. Qualquer pontinho que eu pegar aqui deste arco vai ligar o C e vai ligar o D, ele vai possuir o mesmo ângulo alfa. Esse aí é o arco capaz, você já estudava. Então, se eu tenho pelo menos 2 ângulos que caracterizam, né, estão
abertos aí num arco CD, que olha o segmento CD, assim como esse alfa, já é o suficiente para garantir que existe esse arco capaz. Beleza? Ou seja, este quadrilátero está dentro da circunferência. Todas essas relações aqui, elas valem tanto na ida quanto na volta. Beleza? Então aqui, voltando, se eu tenho ângulos suplementares, né, ângulos opostos suplementares, ele é inscritível. Se eu tenho quadrilátero inscritível, os ângulos opostos são suplementares. Nesse caso aqui, a mesma coisa. Se eu tenho aqui, dentro de um arco capaz, um segmento CD, e 2 pontos desse arco capaz, né, ligando todos os pontos, eu formo um quadrilátero que é inscritível. E se eu tenho um quadrilátero qualquer, que as diagonais com os seus lados, né, o ângulo que é formado entre as diagonais e os seus lados, esses aqui, BC e BD, alfa, alfa, já caracteriza um arco capaz e já caracteriza um quadrilátero inscritível. Beleza? Para finalizar, agora a gente vai ver os quadriláteros circunscritíveis. O que são quadriláteros circunscritíveis? É exatamente a ideia contrária dos quadriláteros inscritíveis. Se os inscritíveis eles estavam dentro de uma circunferência, com os seus vértices pertencendo a ela, nesse caso, a gente vai ter aqui uma circunferência dentro de um quadrilátero. Então, eu tenho um quadrilátero ABCD, cujos lados tangenciam a circunferência, ou seja, eles tocam em apenas um ponto da circunferência. Né? Aqui a definiçãozinha. E primeira ideia legal que a gente vê é que as bissetrizes dos vértices, eles tocam bem no centro da circunferência. Então, I é o meu incentro, é o encontro das bissetrizes. É a primeira propriedade bacana que a gente tem aí dos quadriláteros circunscritivos. Antes da gente ver a segunda propriedade interessante, a gente precisa relembrar uma situaçãozinha aqui das circunferências e das retas tangentes. Galera, vale só um parêntese aqui para a gente lembrar, hein? Não pode esquecer. Tendo essa condição aqui, né, 2 retas tangentes à circunferência que partem de um mesmo ponto, elas caem na seguinte situação, né? Eu tenho aqui o centro da circunferência e a gente sabe que a menor distância entre um ponto e uma reta tem 90 graus. Então, aqui e aqui. Beleza? Então, a gente sabe que, como essas retas são perpendiculares, e como ele está, esse ponto é o centro da circunferência, esse daqui é um raio e esse aqui também, ou seja, eles são iguais. Beleza? Isso daqui acontece. Se eu traçar o segmento de reta OP, aqui, traçar o segmento de reta OP, olha o que acontece. Eu tenho que este lado aqui, ele é comum aos 2 triângulos, né? Então eu tenho um triângulo, depois que eu traçar, né, esse segmento de reta OP, eu vou ter o triângulo AOP e vou ter o triângulo BOP. Beleza? E o que acontece com esses triângulos? Eles vão ser congruentes. Ou seja, esses 2 triângulos eles são iguais. Pelo caso, né, de lado, ângulo reto e hipotenusa. Então, como esses caras aqui são iguais, esse ângulo aqui, esse lado aqui é igual a esse aqui. Se eu chamar aqui de x, aqui também vai ser x. Certo? Então, a consequência dessa situação aqui, das retas se tangenciando partindo de um ponto, né, isso vai implicar que PA é congruente, ou seja, é igual ao segmento PB. Tá, galera? Essa aqui é a explicação da situação que a gente vai usar agora. Sabendo disso agora, a gente pode chamar aqui, né, esse cara aqui, AM, posso chamar ele de... vou botar de vermelho. Posso chamar ele de x, né? Se aqui é x, aqui também é x. Aqui eu posso chamar de y, e aqui também, né? Porque essas medidas são iguais. Aqui eu posso chamar de z, e aqui também vai ser z, né? NC e PC é ZZ. E aqui eu vou chamar de W.
aqui é W, aqui também é W. Então, esta propriedade aqui, essa relação, pelo teorema de Pitot, é válida, certo? Se esse cara aqui é circunscritível. Então, vale essa relação também por causa do mesmo teorema. Eu tenho aqui AB, a medida do segmento de cima, mais a medida do segmento oposto, do lado oposto, é igual à soma dos outros dois lados. Beleza? Então, AB mais CD é igual a AD mais BC. AB mais CD ou DC, tanto faz, é igual a este segmento, esse lado, AD mais BC. E isso tudo, interessantemente, é igual ao semiperímetro. Beleza? Essa relação é bem bacana e é bem útil. Bom, só para reforçar aqui, esta soma aqui, AB mais CD, é metade do perímetro. O perímetro não é a soma disso tudo? Então, se a soma de dois lados dá o mesmo valor da soma dos outros dois lados, então, qualquer sominha desse par que a gente fizer vai dar a metade do perímetro. E se a gente somar tudo, lógico, vai dar o perímetro todo, né? Perímetro é 2π. Tá? Vamos demonstrar essa brincadeira aí porque vale a pena, é bem fácil, né, o teorema de Pitot. Bom, como é que a gente pode fazer? Vamos supor que a gente pegue aqui dois lados que até então não tem relação nenhuma, né? O lado AB mais esse lado CD aqui, né? Então vamos pegar aqui, né, o lado AB mais o lado oposto a ele. Quanto que vai dar essa soma, usando essas medidas aqui? Aqui vai dar x mais y, né? Mais W mais E. Beleza? Isso aqui é igual. Bom, a gente pode... Isso aqui é a primeira parte, né? A gente pode reescrever isso aqui pela propriedade associativa, né? X mais Y mais W mais E é a mesma coisa que eu escrever X mais W mais aqui X mais W, Y mais E. Né? Tudo isso aqui é igual, né? Isso aqui é igual a esse cara, que isso aqui é igual a esse. Ora, isso daqui é igual a quem? X mais W não é a medida do outro lado? E Y mais E não é a medida oposta a esse cara? Então, X mais W é a mesma coisa que AD, né? X mais W é AD, mais Y mais E é BC. Beleza? Então, portanto, aqui na segunda parte, a gente pode concluir que este cara e toda a propriedade associativa que eu fiz aqui é igual a esta outra soma. Então, aqui, ó, AB mais CD é igual a AD mais BC. Então, está demonstrado aí, bem simples, bem fácil. Teorema de Pitot, galera, tranquilo. Já é bem simples e é lógico, como a gente viu, isso aqui é o semiperímetro, né? Porque é a metade. Porque isso aqui vale um valor e é igual ao outro. Então a soma deles dois dá o perímetro completo e como eles são iguais, dividindo por 2 dá o semiperímetro. Beleza? Muito fácil. Então é isso, pessoal. Tá aí várias propriedades de quadriláteros para vocês. Façam exercícios, acompanhem aí nas aulas online, nas aulas ao vivo. Vocês vão fazer vários exercícios junto com a galera de matemática, beleza? Perguntem, tirem dúvida, eu vou estar aí junto com vocês ao longo da semana. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos.